Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir para não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar sorrir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois de me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixo-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir para não chorar. Essa letra ficou imortalizada na voz de um dos maiores sambistas e compositores do Brasil, Agenor de Oliveira, conhecido como Cartola. Mas a autoria dessa letra é de Candeia. Candeia, Antônio Candeia Filho. Esse, Antônio Candeia Filho. Antônio Candeia Filho, nascido no Rio de Janeiro em 1935, foi artista de grande influência no resgate de várias dimensões do samba negro, além do jongo, do partido alto e de outras manifestações africanas e afro-brasileiras. Ele manteve um forte vínculo com a escola de samba Portela, nascido no bairro de Oswaldo Cruz, com uma série de blocos que ganharam as ruas em 1923 e refundada em 1936. Candeia entrou para a ala dos compositores da Portela em 1953. Nessa mesma década, criou diversos sambas enredos que foram destaque nos carnavais cariocas, partindo de encontros musicais nos subúrbios do Rio, especialmente Oswaldo Cruz e Madureira. Fez amizade com Luperce Miranda, Zé da Zilda, Claudionor Cruz, entre outros músicos. Candeia teve várias críticas. Candeia teceu várias críticas às mudanças estéticas e intervenções financeiras direta na organização das escolas de samba. E fundou em 1975 o Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombo, uma resposta aos movimentos que denominava de colonização cultural e cooptação artística. Na Quilombo estiveram presentes intelectuais, artistas e músicos negros relevantes como Ney Lopes, Jorge Coutinho, Darcy do Jongo, Ilson Moreira, Giovana, Maria Tereza Gomes e Elton Medeiros. Candeia era policial, foi baleado em ação e acabou paraplégico. Mesmo assim, tomou parte de vários eventos e shows, incluindo o clássico documentário Partido Alto, de Léo Iserman, que contou com a presença de sambistas como Manasseia, Wilson Moreira, Argemiro, Casquinha, Tantinho da Mangueira, entre outros. O documentário retrata as rodas de samba e vários tipos de samba tradicionais do Rio de Janeiro, incluindo diferentes músicas, coreografias e instrumentos. O filme, produzido pela Embra Filme e rodado em 1976,
só foi lançado em 1982. Em 1977, Candeia publicou, em coautoria com Isnar de Araújo, o livro Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz. Cada vez mais ele se articulava com movimentos culturais e intelectuais que procuravam refletir sobre as influências africanas no samba carioca. Surgiram ali, e ao mesmo tempo, tantas invenções culturais quanto inovações rítmicas e instrumentais, tendo destaque os grupos de samba de terreiro. Diversas formas de manifestação de descendentes de ex-escravizados, como jongo, caxambu, estariam igualmente presentes nas comunidades da Serrinha, Estácio, Matriz, Salgueiro, Tuiuti e Mangueira. Em torno das escolas de samba, Império Serrano, Mangueira, Salgueiro e outras. Ele faleceu em 1978, né? E continua sendo referências no samba brasileiro e, sobretudo, no Rio de Janeiro. Então, nós vimos, através dessa rápida biografia, a preocupação de Candeia em manter o samba na sua raiz, no momento que é o que nos parece, a indústria cultural impregnada do capitalismo, do pragmatismo, queria, de certa forma, transformar e conseguiu transformar em empresa mercadológica o carnaval brasileiro, sobretudo o carnaval carioca. Então, no início dessa rápida biografia, nós lemos a letra de Candeia, que ficou imortalizada na voz de Cartola. Cartola, né? Aqui está o Cartola, conhecidíssimo. Agenor de Oliveira era o nome de registro do cantor e compositor Cartola. Cartola nasceu no Rio de Janeiro, no bairro do Catete, em 11 de outubro de 1908. Filho de Sebastião Joaquim de Oliveira e de Aida Gomes de Oliveira. O quarto de 7 filhos. Foi batizado, como eu disse anteriormente, como Agenor de Oliveira. A família materna de Cartola era de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, terra de grandes fazendas de cana-de-açúcar, sendo seus antepassados escravizados do primeiro barão de Carapebus. Também, do mesmo lugar, era o avô materno, Luiz Cipriano Gomes, que ganhou fama como cozinheiro, tendo trabalhado em Macaé, na fazenda da Bertioga, e depois na residência de Dona Anita Peçanha, esposa do futuro presidente do Brasil, Nílio Peçanha, o qual, por sinal, era também negro. E interessante esse parênteses, porque poucas pessoas sabem que Nílio Peçanha era um homem negro e foi presidente do Brasil. Assim como aconteceu com Machado de Assis, né? Chiquinha Gonzaga, os destaques, os protagonistas negros, quando ascendem socialmente na história do Brasil, muitas vezes eles são embranquecidos. O caso de Nílio Peçanha, como já mencionamos, aqui em Itajaí, no caso de Dr. Pedro Ferreira e Silva, do jornalista Miranda, José Ferreira de Miranda, Manuel Ferreira de Miranda, entre outros. Continuamos, então,
a biografia de Cartola. O avô de Cartola foi, inclusive, levado para a cidade do Rio de Janeiro, chegando a servir o casal Peçanha no Palácio do Catete. Aos 8 anos, o garoto já integrava blocos de carnaval e foi nesse mesmo período que sua família se transferiu para Laranjeiras, um bairro de classe média carioca. Nessa época, o menino aprendeu a tocar cavaquinho com o pai no rancho conhecido como Arrepiados. Tomava parte igualmente das festas de reis como musicista, enquanto suas irmãs se vestiam de pastorinhas. Quando tinha 11 anos, sua família foi obrigada a se mudar para o Morro da Mangueira, por causa dos problemas financeiros que enfrentava. Ainda assim, Cartola frequentou a escola até o primário. No entanto, a morte prematura de Dona Aida e a forma rigorosa como o pai cuidava dos filhos levaram a deixar a família. A partir de então, sobreviveu com empregos temporários. Atuou como pedreiro, pintor de paredes, lavador de carros, vigia de prédio e contínuo de uma repartição pública. Foi inclusive por causa do ofício de pedreiro que ganhou o apelido pelo qual é até hoje conhecido. Ele usava um chapéu para trabalhar, já que ficava irritado quando sujava os cabelos com a manipulação de cimento. E daí veio o apelido Cartola. Aliás, eu estou usando o chapéu nessa postagem, nessa gravação, não é por acaso. É em homenagem aos sambistas e é homenagem, sobretudo, a Cartola. Mas ele não abandonou a música. Já naquela época, sobrevivia vendendo sambas que compunha. Que Infeliz Sorte é uma das composições dele, terminada em 1927, considerada a sua primeira composição, pela qual recebeu 300 contos de réis e foi lançado pelo famoso cantor Francisco Alves. Em 1925, formou o bloco dos Arengueiros, o embrião da Estação Primeira de Mangueira, que em 28 de abril de 1928 se transformaria na segunda escola de samba carioca. O nome Estação Primeira foi escolhido porque, contando-se a partir da Central do Brasil, o Morro da Mangueira ficava na primeira parada de trem. As cores verde e rosa também foram ideia de Cartola, inspirados nos coloridos dos ranchos dos Arrepiados e no seu time de futebol, o Fluminense. No desfile inicial, o samba enredo composto por Cartola foi Chega de Demanda, responsável pelo primeiro prêmio da Mangueira. Na escola de samba, travou amizade com Carlos Cachaça e com outros sambistas que faziam parte da rede de sociabilidade negra dos morros. Nessa época, conheceu Deolinda, que, casada, se envolveu com o sambista, deixando o marido, mas mantendo consigo a filha de 2 anos, que o compositor criaria como sua. Cartola combinava, nesse período, a atividade de pedreiro com a de compositor e violonista, mas já ia ganhando nome no morro. O compositor ficou famoso com a venda de seu primeiro samba, seguido por outros, também gravado por Francisco Alves, preservando, porém, a sua autoria. Em 1932, sua composição com Noé Rosa, Tem um Novo Amor, foi interpretada em disco por Carmen Miranda. Os sambas de Cartola se popularizaram na década de 30, nas vozes ilustres de Aracide Almeida, Carmen Miranda, Mário Reis, Silvio Caldas,
entre outros. Na década de 40, ele se tornou parceiro de diversos músicos famosos, como Pixinguinha, João da Baiana, Donga, Jararaca, Zé da Zilda e outros. Cartola trabalhou ainda como cantor de rádio. Criou, na Rádio Cruzeiro do Sul, o programa Voz do Morro, junto com Paulo Portela. Por lá, a dupla apresentava sambas inéditos e pedia aos ouvintes para que sugerissem os títulos. O Conjunto Carioca foi formado em 1941, junto com Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres. O sambista ganhava a vida como lavador de carros, em Ipanema, quando foi identificado em 1936 pelo jornalista Sérgio Porto, conhecido como Stanilau Ponte Preta. O encontro com o jornalista foi definitivo para uma guinada na carreira de Cartola como músico e compositor. Sérgio também arranjou para o sambista o emprego de contínuo no Diário Carioca, em 1958, e no ano seguinte, no Ministério da Indústria e Comércio. No ano de 1960, o compositor e sua terceira esposa, Dona Zica, com mais 2 companheiros, criaram o famoso botequim Zicartola, onde se concentravam os sambistas da época. Seu primeiro álbum, Cartola, foi lançado quando ele já estava com 65 anos de idade. Embora tenha criado sambas clássicos, Cartola morreu na pobreza, no dia 30 de novembro de 1980, por conta de um câncer fatal. A essa altura, ele residia numa casa concedida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Compositor de mais de 500 músicas, com letras de imensa poesia, Cartola tem sido regravado pelos mais conhecidos nomes da música popular brasileira e tornou-se, assim, imortal. Então, nós estamos falando de africanidades brasileiras através da musicalidade, através do samba, que veio do semba, que veio de África. Do samba, do semba ao samba, está nos revelando alguns dos grandes sambistas brasileiros a partir da Enciclopédia Negra, organizada pelo Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano, Lilia Moritz Schwartz e publicado pela Companhia das Letras no ano passado, em 2021. Então, através dessas rápidas biografias, nós vamos conhecendo e desvendando o protagonismo negro na história do Brasil, muitas vezes negligenciado pela grande mídia, ou mesmo pela literatura. Divulguem o nosso canal Africanidades Conectadas. Dê a sua opinião, sugira temas, dialoguem conosco. Grande abraço e axé.